Seja muito bem-vindo ao Faixa Preta Talks, o seu podcast. Aqui falamos sobre história de sucesso, de superação, histórias que podem inspirar você a ir para o próximo nível. Vem com a gente, começando agora mais um episódio aqui do nosso podcast, do seu podcast, Faixa Preta Talks. E se você gosta de aprender com quem transforma desafios em grandes oportunidades, você já sabe, né? Já curte esse vídeo, você sabe que você precisa fazer isso, porque senão o algoritmo não entende a relevância aqui desse conteúdo tão rico que a gente está entregando para você. Comenta também, compartilha com algum amigo seu. E hoje, mestrão, temos aqui um convidado muito especial, né? É verdade, o leilão, um leiloeiro, né? Um cara super conceituado no setor de leilões, mas antes de ele virar um leiloeiro, ele já começou a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos de idade, ele estava trabalhando ali, colocando a mão na massa, aprendendo a vender, trabalhando na Avenida 25 de Março, né? Tão famosa aqui, a Rua 25 de Março, em São Paulo, trabalhando, vendendo. Você sabe quem é, já que apareceu a thumb, né? Mas a gente está fazendo uma introdução aqui bonita, porque ele merece tapete vermelho no Sato. Sato Júnior, meu camarada, meu amigo, o homem dos leilões, está aqui com a gente, vai contar sua história, sua trajetória de sucesso, a sua jornada de excelência. É isso aí, Carlão, Fernando, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui do Faixa Preta Talks. Esse programa aqui já é um sucesso na internet. Maravilhoso estar aqui com vocês. E é isso aí. Hoje estamos aqui para desbravar um pouquinho do mercado dos leilões e falar um pouquinho da nossa história aí de vida nessa luta diária que é a nossa vida. Que bacana. Muito bom. Sato, você começou primeiro trabalhando com teu pai, né? Isso. Vendendo. Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque, tipo assim, a gente sempre fala assim, muitas histórias. Eu comecei trabalhando muito cedo e tal. E como é que foi essa questão sua do trabalho já tá feito no teu lar ali, no teu aprendizado desde cedo o trabalho, né? Valorizar o trabalho. Sim. Eu venho de uma família oriental, né? Meu pai é filho de japonês, meu avô era japonês, nascido no Japão mesmo, veio para o Brasil, fugido da guerra, conheceu a minha avó, a mãe do meu pai, se casaram, tiveram 5 filhos, e meu pai se tornou comerciante, empresário em São Caetano do Sul, e eu, com 12 anos de idade, comecei a trabalhar com ele nessa empresa, onde meu pai tinha um atacado de tecido, e aí ele comprava e vendia tecidos, e eu visitava os fornecedores de tecido, visitava os clientes que compravam com ele, e aí, a partir dos meus 12 anos de idade, eu iniciei os meus trabalhos com ele. Eu iniciei primeiramente varrendo o chão do escritório, depois comecei atendendo o telefone, depois comecei atendendo os clientes pessoalmente, fazia minha maletinha de amostra, pegava o trem lá na estação de São Caetano, ia para o centro de São Paulo, ia para a Rua 25 de Março, ia para a região do Brás, ia para o Bom Retiro, visitava clientes judeus, árabes, gregos. Então, eu tive uma escola muito grande nesse período da minha vida que foi me solidificando para se tornar o profissional que eu sou hoje. Então, eu agradeço muito ao meu pai a oportunidade que ele me deu lá atrás de poder se tornar esse profissional ativo que eu sou hoje no mercado. Com 12, 16 anos, você já estava indo para aquilo que é acho que talvez o maior centro de negociação do Brasil, que é a 25 de Março. Né? Ali muita coisa acontece. E tão novo, você já estava ali tendo acesso àquele perfil de pessoas, negociando, aprendendo. Como é que foi essa experiência ali de negociação, lidar com tanto tipo de gente diferente, culturas diferentes? Fernando, foi uma experiência maravilhosa. Eu digo que foi o período mais enriquecedor da minha vida, foi o período que eu mais aprendi, você lidando, falando com diversas pessoas, você vender tecido para um turco, para um árabe, é a coisa mais difícil que tem no mundo, porque você chega, o metro do tecido custava, R$ 5, ele queria pagar 3, eu falava, pô, não tem como você pagar 3, porque isso daí é o preço de custo. Então ficava aquela briga, aquela negociação, e no final de tudo acabava dando certo, vendia 1.000, 2.000 metros de tecido, então foi uma escola muito grande, foi bem interessante esse período. E legal, assim, você é muito novo, né? Como é que foi essa questão de você ganhar o respeito desses caras? Né? Eram comerciantes, os caras ali tinham lojas, tem na cultura, né? No sangue árabe, judeu, os caras sabem comercializar, né? Os caras, mesmo impressionante, você vai em países árabes, quando você não negocia com os caras ficam com raiva de você. Não negocia, peraí, não tá no negociando por DNA. quê? Impressionante.
nos Emirados Árabes Unidos, eu queria comprar um relógio, cara. Aí eu fui comprar um relógio, achei o preço muito bom na época. Falei, eu quero esse relógio. Comprei o relógio, eu não queria comprar um relógio. Cara, ele ficou impressionado, ele ficou discutindo comigo até eu negociar com ele. Ou seja, está no sangue dos caras. Os caras querem negociar, eles acham isso é a arte da venda, né? Sim. E você é muito novo. Sim. Né? Muito novo. E como é que você ganhou o respeito desses comerciantes? Então, Carlão, na realidade eu comecei visitando esses clientes com o meu pai ia junto, aí ele me ensinava como que se fazia a abordagem da venda, tudo, aí eu fui aprendendo, e aí, seguidamente, eu comecei a ir sozinho visitar esses clientes. E eu percebi que muitos desses clientes me tratavam com muito respeito e com muito carinho. Tanto é que, às vezes, eu chegava na hora do almoço na loja da pessoa, a pessoa já me chamava para almoçar, já queria ficar comigo, queria ver a minha experiência, queria sentir um pouquinho da juventude também do negócio. E eu acabava sendo, às vezes esse cara tinha um filho até mais ou menos da minha idade, que estava estudando, estava fazendo alguma coisa, eu acabava sendo uma referência para o filho daquela pessoa. Então foi um período muito interessante, muito legal. Pô, que legal, referência. Né? Referência. Por falar em referência, a gente pode falar aqui também dos nossos patrocinadores, que são referência, né, mestrão? Sem dúvida nenhuma. Para você que está assistindo aqui o podcast, a gente não pode deixar de agradecer os nossos parceiros, né? Primeiro deles, a Unifest, que é referência no sistema de educação no Brasil. Você que é infoprodutor, tem aí um produto digital, aponta seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, conversa com o time da Unifest, que eu tenho certeza absoluta que eles vão conseguir transformar você também numa grande referência. É verdade. E o Instituto de Psicologia Tomista, uma nova abordagem na psicologia. Se você quer conhecer os cursos de pós-graduação, tem um QR Code na tela, vai lá e entra no Instituto de Psicologia Tomista e conheça um pouco mais a fundo essa psicologia, esse ramo da psicologia, que vai ser muito bom para a sua carreira, para alavancar a sua carreira, colocar em outro nível do jogo. Tamo muito junto? Bom. Vamos voltar aqui para o nosso querido Sato Júnior, nosso convidado. Sato, diante dessa tua experiência, de você ser referência, né, para os mais jovens, no caso dos filhos desses comerciantes, e você foi crescendo. E aí você entrou no mercado de leilões através do teu tio, né? Isso. Que era um mercado completamente diferente. Você vendia tecidos. Isso. E aí o mercado de leilões. Seu tio tinha uma sucata que ele comprou. Como é que é isso? Conta pra gente. Na realidade, é um pouquinho antes da história. Então, eu comecei como vendedor de tecido. E aí, com 18 anos, eu tinha um amigo meu que trabalhava numa grande montadora aqui em São Paulo. E aí eu conheci esse que já era meu amigo de infância. Aí nós começamos a comprar e vender carro de funcionário. Dentro a montadora, ela vendia o carro para funcionário com certo desconto. Aí o meu amigo ia, comprava o boleto daquele funcionário da montadora com desconto, e eu na rua, eu ia nas lojas de carro vender esse boleto de carro. Eu ia vender o carro. Entendi. Então essa daí é a sequência da história. Aí eu comecei a comprar e vender carro. Aí continuei isso daí dos 18 aos 25 anos, e com 25 anos eu me tornei leiloeiro meio que por um acidente de percurso, aí entra essa questão do meu tio. O meu tio, que era irmão do meu pai, ele sempre trabalhou com compra e venda de sucata. E ele sempre trabalhou na região norte do Brasil. E ele comprava sucata na região norte do Brasil para mandar para São Paulo. E ele comprava de leilões já. Então ele já conhecia o mercado de leilões. E nesse período, ele e o sócio dele compraram umas viaturas da Polícia Federal, num leilão da Polícia Federal, lá no estado de Amazonas, na cidade de Manaus. Aí eles compraram essas viaturas e começaram a encontrar dificuldade para vender essas viaturas. E aí eu já tinha a loja de compra e venda de carro aqui em São Paulo. Aí eles me ligaram, falaram, nós compramos essas viaturas e estamos encontrando uma certa dificuldade para vender. Se a gente mandar essas viaturas aí para você fazer a venda, você vende ela para a gente? Falei, manda. Eles tinham comprado acho que umas 50 viaturas, falei, manda umas 10, né? Para a gente fazer uma experiência e sentir o mercado. Na época era aquelas Explorer redonda, não sei se vocês devem lembrar, Lembro. aquela meio redondinha, era um carro difícil de achar peça, era um carro bem complicado, né? Na parte de reposição de peças. Aí eles pegaram e resolveram mandar esses carros para a gente fazer as vendas aqui em São Paulo. Aí, na época, a gente vivia num mundo totalmente analógico, né? Há 25 anos atrás, você tinha que fazer o anúncio dessas viaturas no jornal Primeira Mão,
Você tinha que Nossa, anunciar no primeira mão. Estadão, anunciar na Folha, anunciava em jornais Amarelinhas. amarelinhas, né? Então era isso. Aí a gente começou a fazer o serviço de anúncios, começamos a anunciar, e aí começou a vender uma viatura ou outra, tal. A hora que chegou na sétima, na oitava, aí começou a não querer vender de novo. E naquela época podia vender as peças dos carros ainda para qualquer pessoa. Aí eu liguei para eles e falei, ó, não está vendendo os carros, mas tem gente procurando as peças dos carros. Vamos vender as peças? Aí eles autorizaram, começamos a vender as peças dos carros. Aí montamos meio que uma situação de um desmanche, começamos a vender as peças dos carros, e aí foi ficando só o casco dos carros e eles ainda com 40 viaturas travadas lá em Manaus. Aí chegou um momento que eles desceram para cá, falaram, e agora? O que nós vamos fazer para conseguir vender essas viaturas? Aí eu falei, não sei, não tenho ideia. O que nós estamos conseguindo fazer, nós estamos fazendo. E aí um sócio do meu tio, que tinha comprado essas viaturas com ele era leiloeiro oficial lá no estado do Pará. Ele era leiloeiro oficial lá no estado do Pará. Aí ele pegou, falou para mim, vamos fazer o seguinte, ó, liga para vários leiloeiros aí em São Paulo, para os maiores leiloeiros de São Paulo, para ver se eles aceitam fazer leilão dessas viaturas. Eu falei, tá bom, eu vou ligar para esses leiloeiros, vou ver se eles aceitam fazer o leilão das viaturas. Aí peguei o telefone, selecionei os 10 maiores leiloeiros na época, entrei em contato com todos, perguntei se eles tinham interesse em fazer o leilão daquelas viaturas, e aí como eram poucas viaturas, eles não demonstraram interesse, eles não quiseram fazer o leilão. Aí eu liguei para esse sócio do meu tio de novo, falei, ó, o pessoal aqui não está demonstrando interesse, não está querendo fazer o leilão. Aí ele falou, não, então espera aí que a semana que vem eu estou indo para São Paulo, a gente conversa pessoalmente. Falei, beleza. Aí ele veio para São Paulo, ele e o meu tio, eles falaram, é o seguinte, a gente estava conversando tal, e o leiloeiro para fazer a venda dessas viaturas vai ser você. Eu falei, pô, mas eu não tenho experiência nenhuma. de carro. Achamos o leiloeiro. Aí me jogaram na fogueira, né? Aí eu falei, pô, aí vai ficar complicado. E depois, como que eu vou fazer? Eu vou me tornar um profissional de uma área que eu não vou saber pilotar, não vou conseguir fazer e tal. Não, eu te ajudo, vamos seguir em frente, a gente te dá o auxílio. Aí ele me auxiliou, eu dei entrada no meu título de leiloeiro na Junta Comercial do Estado, na época. Na época era a Secretaria de Economia que nomeava o leiloeiro, através da Junta Comercial. Aí, depois de um ano, eu consegui tirar o meu título de leiloeiro. Essas viaturas ficaram paradas um ano. Um ano paradas. Um ano paradas. E aí, assim que eu me tornei leiloeiro, eu fiz o leilão dessas viaturas e nós conseguimos vender todas as viaturas. Aí eu falei, caramba, que negócio louco, né? Então, é um mercado novo que se abre. Então, a partir desse acidente de percurso, por causa dessas viaturas que eles compraram, eu acabei me tornando leiloeiro. E quando você fez o leilão, né, tudo isso, e conseguiu vender as viaturas que estavam encalhadas, digamos assim, né, estavam ali paradas, ninguém tinha interesse, e você viu que vendeu rápido. Você sentiu nesse momento que era uma oportunidade, que ali se abria um caminho, uma profissão, se abria uma nova jornada para você, que você não, agora o meu ciclo como vendedor de carros vai se encerrar, e agora estou abrindo um novo ciclo como leiloeiro. Você viu aquilo ou não? Demorou um pouco para você entender essa nova transição de carreira? Demorou um pouquinho ainda para eu entender essa transição de carreira, Carlão. Eu ainda permanecia com a compra e venda de carro e me tornei leiloeiro. E aí o Dorival, que era o sócio do meu tio, acabou me ajudando na venda dessas viaturas, tudo. E a partir daí eu resolvi montar uma estrutura de leilão. Aí foi que realmente tudo se iniciou na história dos leilões, porque aí a partir de um ano depois nós começamos a participar de licitações, aí nós ganhamos uma licitação da Caixa Econômica Federal, inclusive eu fui o primeiro leiloeiro da Caixa Econômica Federal no pós-alienação fiduciária, porque a lei da alienação fiduciária é do ano de 1997, e eu fui nomeado leiloeiro no ano de 2000, então a Caixa ela acabou acumulando os imóveis nesse período de 3 anos, e aí eu que fiz os primeiros leilões de alienação fiduciária da Caixa no novo modelo de alienação fiduciária.
Que é o que funciona até hoje. Que é o que funciona até hoje, um modelo super atual. E eu acabei contratando uma equipe inteira de um outro leiloeiro que tinha uma atuação no interior. O diretor comercial desse cara acabou me procurando, e aí eu acertei com ele comercialmente, trouxe ele e toda a equipe que trabalhava para esse leiloeiro. Foi aí que me deu um gás para poder ir para o mercado com força. E a partir da contratação de toda essa equipe que trabalhava para esse outro leiloeiro, eu acabei montando uma estrutura comercial muito forte, e aí a gente saiu para o mercado, e aí segue a história da Sato Leilões até hoje. 25 anos no mercado. Hoje a Sato Leilões é colocada como uma das 10 maiores empresas de leilões do Brasil. Pô, que Muito legal. bom. Que Meus parabéns. Todo mercado tem sua particularidade, né? Toda vez que você muda ali, né? Então, quando você mudou para a parte de leilões, o mercado ali tinha suas particularidades também. Essa transição, quando veio, por exemplo, o gerente comercial dessa empresa, né, te procurar, como você mencionou, como é que foi para você essa decisão de, pô, vou investir aqui, eu vou contratar gente, vou contratar uma equipe inteira, mercado novo, ou ali você já estava com uma experiência, onde você se apegou ali para tomar essas decisões, que para muita gente, talvez para muitos dos que estão nos ouvindo aqui, é uma decisão muito complexa, né? Fala, poxa, estou no novo mercado, já vou começar a contratar um monte de gente, vou investir. Como é que foi aquele momento ali, até mesmo do ponto de vista de estrutura emocional para você, né, segurar ali uma mudança, emocional né? e financeira, né, Emocional e Fernando? financeira, Quando exato. você está começando um negócio, você está com o capital contadinho ali, você não pode errar muito. Então, a palavra que define essa decisão foi coragem. Foi coragem. Eu tive um momento de coragem, falei, eu deixei o medo de lado e acabei apostando mais na coragem. E aí foi que eu decidi contratar toda essa equipe. Era uma equipe grande. Na época eu estava já com um pouquinho capitalizado, porque eu já tinha outros negócios. E aí acabei pegando o capital que eu tinha feito nesse outro negócio de compra e venda de carros e acabei aplicando no mercado de leilões. E eu posso te dizer hoje que foi a aposta mais certa que eu fiz na minha vida, foi o que deu mais certo, e dali para frente a gente só cresceu. Nós ganhamos com a contratação dessa equipe, trazendo esse know-how das pessoas que já conheciam do mercado, que já trabalhavam com o mercado, porque eles já tinham. Eu tinha 1 ano de experiência de mercado, o cara já tinha 10, 15 anos de mercado. Então eu consegui alavancar meu negócio em 10, 15 anos. Foi aí que eu acabei ganhando mais espaço no mercado e consegui alavancar a empresa. É a importância da equipe, né? Sim. De montar a equipe certa. Sim. Sozinho ninguém faz nada, cara. Comprou tempo, né? Pô, Comprou tempo e experiência. escolher o time certo para poder alavancar. Isso. Mas vamos voltar ali um pouco atrás, que eu acho que uma experiência tua que não pode passar desapercebida até para o nosso assinante aqui, para a galera que nos assistindo, é de venda, cara. Eu acho que foi uma grande escola para você, Foi. em todos os aspectos, todo o processo que envolveu a sua construção como vendedor, né? Indo lá vender para os judeus, para os árabes, para os gregos, 25 de março, tudo isso, seu pai te construindo. Posteriormente, você foi vender carros, né? E tudo isso. E muita gente é um setor, né? A área de vendas, ao mesmo tempo que ela é crucial para qualquer empresa, ela é um pouco marginalizada, né? Tipo, o cara vai fazer o quê? Pô, meu pai vou arrumar um emprego pro meu filho aí de vendedor, pode ser de vendedor. Não é rola isso? Pode ser qualquer coisa, Não, pode ser até de vendedor. Não, mas minha mãe já falou isso para um amigo, né? Quando eu estava jovem, assim, estava no início de trabalho, trabalhava de office boy, né? Aí, pô, arruma um emprego do meu filho de qualquer coisa aí, pode ser de vendedor, né? Ela mesmo foi vendedora, ela vendia em loja e tal, enfim. Cara, mas é uma bagagem muito grande, né? Ser vendedor é algo muito importante. Se não vender, não lucra. Se não vender, não a lucra. coisa não entra. O segredo do sucesso é a venda. É a venda. Todos nós temos que ser bons vendedores. Exatamente. Você, como lutador, teve que ser um bom vendedor. Você, como empreendedor, teve que ser um bom vendedor. E eu, como leiloeiro, eu tive que ser um bom vendedor. Só que o mercado de leilões, ele me instigou bastante, Carlão, pelo seguinte motivo. Eu sempre fui apaixonado por vendas, desde os 12 anos de idade. Então, eu comecei vendendo tecido, um único produto. Depois eu fui vender carro, um único produto. Eu enxerguei no leilão que eu poderia ser um mega vendedor, eu poderia ser um multivendedor, eu poderia vender de tudo. Então, hoje, se você conhece lá a nossa estrutura em São Caetano, você sabe que nós vendemos eletroeletrônicos, vendemos microfones, vendemos cadeiras, vendemos mesas, vendemos iluminação, nós vendemos de tudo. E vendemos carro, vendemos imóveis, vendemos aeronaves de milhões de reais,
vendemos embarcações de milhões de reais, nós vendemos de tudo. Então, foi isso que me apaixonou, que trouxe essa paixão gigantesca pelo mercado de leilões, que através de um mecanismo eu poderia abranger vários segmentos, eu poderia vender vários segmentos. Então, foi isso que me deixou apaixonado pelo mercado de leilões. Então, pegando esse teu gancho, né, da paixão, o que você podia falar assim, para o empreendedor, cara? Um cara que está assistindo a gente agora. O cara botar no YouTube ali, ligou e estava vendo a gente bater um papo, trocando uma ideia sobre vendas. A importância da venda na estruturação do negócio dele. O cara está começando, um cara que está com um negócio ainda um pouco rateado. Eu não sei o que eu faço, eu não sei vender. Eu não sei vender, então como é que eu vou trabalhar? Eu só sei fazer a parte administrativa, mas eu não sei vender, cara. Como é que eu faço? Dá uma dica tua, pô. Tu é um vendedor nato. Então dá uma dica para um cara desse. E até mesmo para aquele cara, né, aquele empresário que acha que ele tem que terceirizar a venda, né? Tem que dar alguma outra pessoa que tem que ficar com a venda na mão e não ele, né? Só para complementar um outro olhar aqui também. Sim. Hoje nós estamos na era da internet, certo? Hoje a informação está fácil. Hoje nós temos diversos cursos de venda na internet. Hoje nós temos vários coachings que falam de venda. Hoje, se você não vender, você não existe. Então você tem que fazer a venda. Nós temos que ser vendedores dos nossos produtos. Se você não vender, você não enriquece. Caramba. Se você não vender, você não enriquece. Isso é poderoso, cara. Forte. Isso é poderoso pra caramba. Se você não vender, você não enriquece. Então, o segredo de tudo, o segredo da vida é a venda. A venda é a existência de tudo. Tudo se vende. O microfone se vende, a geladeira se vende, a cadeira se vende. Eu vendo o meu serviço, eu tenho que me vender. Então, é assim que funciona. Perfeito. Como já diz o ditado, nada acontece sem que uma venda aconteça. Nada acontece sem que uma venda aconteça. Exatamente isso. Muito bom. Exatamente isso. Pô, perfeito. E é muito disso, né? Porque se você precisa contratar uma pessoa mais sênior, se você vende, você tem caixa, você contrata. Isso. Se você precisa fazer um investimento numa equipe, se você vende, você tem caixa, você contrata. Ou seja, o coração da empresa, né? O coração do negócio é a venda. Sim. E é muito bom isso que você falou, mas eu fiquei com uma curiosidade. Ser jovem ainda, porque quando você começou, você falou que tinha 25 anos, certo? 25 como anos, leiloeiro. Como leiloeiro, isso, como leiloeiro, 25 anos. 25 anos é uma pessoa jovem. Apesar que naquela época, 25 anos, a gente já tinha já bastante bagagem, mas 25 anos é uma pessoa jovem. E aí você contrata um time no mercado que você tinha um ano só e traz um monte de gente com 10, 15 anos de experiência, igual você falou. Como é que você conseguiu liderar esse pessoal? Fernando, aí você tem que ter um pouquinho de inteligência. E eu lembro que nas minhas orações eu pedia sempre muita sabedoria para Deus. Com 25 anos de idade, era o que eu mais pedia. E Deus foi me concedendo sabedoria para saber conduzir essas pessoas a trabalharem, a se moldarem no sistema da nossa empresa, não trazerem a sistemática que eles tinham na outra empresa. A gente estava começando uma empresa nova no mercado, então nós tínhamos que implantar a nossa filosofia, que era de prestar um serviço com excelência no mercado. E foi o que nós conseguimos fazer. A partir do primeiro, o nosso segundo leilão, o segundo leilão que nós fizemos foi um leilão aqui na cidade de Jandira, aqui do lado de Barueri. Foi o doutor Aloísio, que é um amigo meu até hoje, foi ele que acreditou na apresentação da Sato Leilões, ele que assinou o segundo leilão para a Sato. E ele falou para mim, ele era delegado de polícia, ele falou, japonês, se você fizer merda, eu vou te meter na cadeia. Bela motivação. Bela motivação. Falei, não, doutor, pode deixar comigo que nós vamos trabalhar direitinho e vai dar tudo certo. E foi um dos leilões mais incríveis que nós fizemos. Tanto é que ele virou meu amigo, virou meu cliente, virou meu parceiro. E de lá para cá, a gente só tem trabalhado com excelência e fazendo vários leilões aí pelo Brasil todo. Muito bom. Legal. E, Sato, olha só, a gente vive no nosso Brasil, né, o país do futuro. Essa frase é hilária, eu adoro essa frase. Mas, tipo, o Brasil é um país de empreendedores. Né? Tá aí os institutos de pesquisa falando que o Brasil tem um grande número de empreendedores, eu não sei o número certo, eu não gosto de cravar números porque os números mudam muito rápido, às vezes, né? Enfim, é um país de empreendedores. Né? O brasileiro tem uma cultura de empreender. Correto. Mas, ao mesmo tempo, é um país difícil. Né? Um país difícil, oscilação econômica, crise política. A gente vive isso há décadas, não é algo novo.
E empreender tem que ter coragem, como você bem colocou, né? Você pontuou que a coragem foi um ponto determinante para o seu crescimento. E você, né, empreendeu no mercado novo, que é leilões, né? Você estava começando nesse mercado. É um mercado que precisa de muita credibilidade, né? Você precisa confiar no leiloeiro, né? Tem que ter credibilidade. E me diz, teve algum momento nessa toda trajetória? A Satos Leilões tem quantos anos? 25 anos. 25 anos de trajetória, né? A gente sabe que a maioria das empresas elas fecham com 3, 4 anos, não é isso? Até 5 anos, a maioria das empresas fecham, né? Até 50% das empresas fecham Até em apenas 50%, 2 anos. 2 anos, 2 anos. 50%, Sim, 2 em anos, 5 né? anos a taxa de mortalidade chega perto de 70%. 70%. São números realmente fortes, né, para a gente analisar. Aí você está com 25 anos de empresa super sólida, super conceituada, entre as melhores do Brasil. Aí eu lhe pergunto, nessa trajetória, teve algum momento de dúvida? Algum momento que a dor foi maior do que a paixão? Algum momento que você falou assim, cara, pô, acho que eu vou mudar de rumo. Eu acho que vou para outro lado, que esse lado aqui eu não estou vendo a luz ao fim do túnel. Você pensou em desistir? Carlão, em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu sabia que eu encontraria muitas dificuldades pelo caminho, como nós encontramos. Até o 5º ano da Sato Leilões foi muito difícil a gente se estabelecer no mercado, porque era um mercado já muito fechado e já aglutinado para os leiloeiros maiores, os leiloeiros mais antigos. Então foi muito difícil para a gente conseguir perfurar essa bolha. Quando o momento exato que nós conseguimos perfurar essa bolha foi quando nós ganhamos essa licitação para a Caixa Econômica Federal fazendo os leilões de imóveis. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Se eu tenho uma virtude comigo é a persistência. Eu acho que o segredo do sucesso é a persistência. Nós devemos sempre persistir. Obviamente, que determinadas situações a persistência acaba se tornando burrice, vamos dizer assim. Mas você tem que saber medir essa situação. Então, eu sempre fui um cara muito persistente e lutei para chegar onde nós estamos. Mas é tipo, vamos dizer, às vezes, durante a trajetória de um empreendedor, você nunca pensou nisso pela persistência, pela sua personalidade, né? Uma virtude que você bem colocou, que é a persistência, que eu acho que, por exemplo, o atleta, né, ele tem que ter isso também. Correto. Se o atleta, em qualquer modalidade desportiva, se ele não for persistente, ele não consegue atravessar todo o processo até se tornar excelente. Não existe essa possibilidade. A persistência é um combustível para que ele se torne excelente. Mas eu digo, a maioria das pessoas, a desistência está ali, né? Tá. Para a maioria das pessoas, está ali. É que nem eu estava explicando uma vez para o Fernando sobre o atleta que desiste. Sim. Né? Não é que seja ruim desistir, né? É uma opção. Né? Tem uma frase célebre assim que é muito usada no mundo esportivo: desistir não é uma opção. Não, ela é uma opção. O cara pode optar, opa, levanta o dedo, eu não quero mais. Tudo bem, é uma opção. Cada um sabe aonde seu calo aperta, cada um sabe aonde são seus fantasmas te atormentam. A questão ultrapassar aquele limite, eu não vou desistir, vou continuar, né? É uma escolha. Certo? E aí eu lhe pergunto, você com toda a sua experiência, se você fosse falar agora para o empreendedor que está passando por um momento de dificuldade, ele fala assim para ele pensa em desistir, mas ele tem uma paixão muito grande, um conhecimento muito grande daquilo que ele faz. O que você falaria para ele? Bom, primeiramente ele tem que fazer uma análise do negócio dele como um todo, principalmente na área financeira, tem que analisar exatamente onde ele quer chegar, a situação que ele está, e ver se é viável seguir ou não. Basicamente é isso. Ou seja, uma decisão racional. Uma decisão totalmente racional. Sim, muito bom. Mas às vezes você não tem que ser um pouco emocional? Às vezes a emoção acaba se sobressaindo. Né, às vezes é importante ser um pouco emocional. Às vezes é importante ser um pouquinho emocional. Às vezes, né? Tô com medo, vai com medo mesmo. Exatamente isso aí. É isso aí. Por falar em medo, Sato, a parte de leilões hoje no Brasil, ela está muito mais difundida, muito mais divulgada, né? Mas a gente ainda vê muitas pessoas com medo de investir em leilões. E aí, nisso eu queria desdobrar em 2 pedidos aqui para você, né?
Para que você explicasse um pouquinho como que é esse mercado de leilões, mesmo para o nosso espectador, eu ia falar nosso telespectador, nosso espectador aqui ver. Falar telespectador, entrega a idade, né? Entrega a idade, né? A gente falou de páginas amarelas, já entregou, não tem como voltar mais, né? Mas que você explicasse um pouquinho como funciona esse mercado do leilão e dentro disso, você falasse um pouco para essas pessoas que de repente têm receio, porque eu vejo hoje muitos empresários também usando o leilão como uma próxima alternativa de renda, uma próxima alternativa de faturamento, de repente ele tem um caixa que quer usar, Uma ele tem alavancagem uma patrimonial. alavancagem patrimonial. Perfeita colocação. Explica isso um pouquinho para a gente, por favor. Bom, Fernando, o leilão aqui no Brasil é um dos sistemas mais seguros de venda que existe. Por exemplo, o cara comprou um carro no leilão e o carro foi entregue para a pessoa de uma maneira em que ele não estava descrito no edital de venda, esse carro vai ser recomprado pelo leiloeiro. Isso daí no caso de carro. Uhum. No caso de imóveis, o imóvel está indo a leilão. Um imóvel judicial ou extrajudicial. Toda a descrição do imóvel, tudo que é pertinente àquele imóvel, vai estar descrito no edital. Por exemplo, se ele tem débito de IPTU, se ele tem débito de condomínio, se ele tem outros débitos, assim sucessivamente. Se esses débitos vão ficar a cargo do comprador ou do vendedor. Então, nós costumamos dizer que o leilão ele tem um manual de instruções. O manual de instruções é o edital de cada leilão. Então, quem quiser comprar qualquer produto através do leilão, ela tem que se atentar à leitura do edital. Se atentou à leitura do edital, você pode ir com certeza que você está fazendo um excelente negócio no leilão. No leilão é possível comprar bens e imóveis, veículos, com até 70% de desconto. Uau. É possível se comprar produtos através do leilão parcelando. Você pode parcelar diretamente no leilão. Você dá 25% de entrada no Tribunal de Justiça e no TRT em São Paulo, dá 25% de entrada e parcela o restante em 30 vezes. Na Justiça Federal, você dá 25% de entrada e parcela o restante em até 60 vezes. Então, é uma modalidade de venda extraordinária. Por quê? Você está comprando um produto com até 70% de desconto e você ainda está comprando de uma maneira parcelada. Sim. Por isso que agora está na moda esses vários influencers aí falando de alavancagem patrimonial. Isso daí já existe desde a época da promulgação da lei do leiloeiro, que é de 1932. Eu conheço quatro caras que ficaram bilionários comprando imóveis em leilão. É isso mesmo, bilionários comprando imóveis em leilão. Tá certo que começaram a comprar imóveis há 40 anos atrás e se tornaram bilionários, mas se tornaram bilionários através dessa prática de compra e venda de imóveis em leilão. E até hoje eles só compram e vendem imóveis através de leilão. Então é o maior investimento, é o investimento mais seguro que existe na face da terra, é comprar imóvel em leilão. Donald Trump, nos Estados Unidos, um dos maiores compradores de leilão. Banco J. Safra, aqui em São Paulo, um dos maiores compradores de leilão. Então, os maiores investidores, quem conhece o mercado de investimento, compra em leilão. É o melhor investimento. Está longe do fim, mas já fala teu site aí para o nosso público. Vai ter aqui o site dele. Mas, tipo assim, legal, você falou big names, né? Caras que viraram. Agora, para o cara médio, o cara que tem aquele dinheirinho ali guardado, suado, você acha que é um bom negócio para ele construir um patrimônio? É um excelente negócio, Carlão. Hoje, com 50 mil reais, você compra um imóvel na Caixa Econômica Federal que vale 100 mil reais. Você vai lá, compra por 50 e vende por 100. Você já apurou 50 mil de lucro. Você já fez 100. Desses 100, você já compra um de 200. E aí vai criando patrimônio. É simples assim. E não é um mercado difícil de você entender, né? Não é um mercado difícil de se entender, porque é um mercado prático. É um mercado com leis próprias e é um mercado tranquilo. Eu indico para quem quiser começar a comprar imóveis através de leilão, começa a comprar através da Caixa Econômica Federal, porque lá os débitos do imóvel já vêm quitados. Então você compra o imóvel já livre de qualquer ônus. E é um mercado que você pode ir direto na Caixa Econômica Federal ou você precisa passar por um leiloeiro? Como é que é o processo? Você pode comprar diversas formas na Caixa Econômica Federal. Você pode comprar através do leilão oficial. Depois que esse imóvel foi para leilão oficial, ele não foi vendido,
ele vai para a Caixa consolida ele. Aí você pode ofertar uma compra direta no site da Caixa, diretamente no site da Caixa. Então, você compra com leiloeiro ou você compra direto no site da Caixa. Que legal. Mas nesse caso, por exemplo, o imóvel já foi para leilão e não vendeu, certo? Sim. E voltou para a Caixa. Isso. Mas ainda assim é um bom negócio? Ainda assim é um bom negócio, Mesmo não tendo Fernando. sido vendido no leilão? Mesmo não sendo vendido no leilão. Porque às vezes é uma oferta, um produto que ninguém se atentou e acabou passando. E aí ele fica Entendi. disponível no site da Caixa e você vai lá e ainda consegue comprar com até 50%, 60% de desconto. Legal. A gente, tipo assim, o leilão, né? Pelo menos agora, depois que eu conheci o Sato, eu comecei a entender um pouquinho sobre o leilão, mas no passado, leilão de carro. Não, é furada. Sim, sim, sim. Fala um pouco Até hoje. até hoje. Não faz leilão de carro, não, é a máfia que domina isso. Explica um pouquinho também sobre isso, que de repente, porque muitas pessoas têm esse preconceito, porque são crenças que são criadas, né? Aconteceu uma história com a pessoa, ou ela soube de uma história, ela conta para outra, que conta para outra, que conta para outra, e acaba multiplicando essa história e criando ali realmente um factoide sobre aquilo. Então, explica um pouco também como é que é um leilão de carro, como é que é esse procedimento, ou até um leilão de imóveis que você falou, né? Empresas que vão à falência ou que fecham, né? Por N motivos. E aí tem os leilões de imóveis. Explica um pouquinho como é que as pessoas podem entrar no site da Sato Leilões e fazer esses lances e fazer parte desse universo, né? Desse mundo novo, né? Que é um mundo paralelo, que é o mundo dos leilões. Sim. Hoje em dia está muito fácil comprar qualquer produto através do leilão. Antes da pandemia, nós vivíamos num mundo ainda meio que analógico no mercado de leilões. Então, nós tínhamos os leilões presenciais e os leilões online. E os leilões híbridos, que era presencial e online. Hoje, após a pandemia, a maioria dos sites de leilão só fazem os leilões online. Então, essa questão aí que você falou das máfias tal, que a pessoa falava que tinha um rolo no leilão, não sei o quê, isso daí é história bem de antigamente. Porque antigamente, como funcionava o leilão, Carlão? O leilão ele era só presencial. Então, todos nós, vamos dizer que nós tínhamos interesse em arrematar um produto, nós tínhamos que ir pessoalmente no pátio daquele leiloeiro para dar lance. E aí o Fernando tinha interesse em tal carro, aí ele e eu também tinha e você tinha. Aí nós três nos encontrávamos lá, aí o Fernando chegava para mim e falava, ó, Sato, eu te dou 1.000 a mais para você não dar lance naquele carro lá, porque ele me interessa. Aí ele chegava em você também, falava, Carlão, você tem interesse no carro? Tenho. Então eu vou te dar 1.000 a mais também para você não dar interesse. E aí é que se formava as máfias do leilão, no leilão presencial. Entendi. Você está comprando o não lance. Você está comprando o não lance do carro. Caramba, olha aí. Era assim que né? funcionava. Quando o leilão ainda era analógico. Quando o leilão ainda era analógico. Então existia esses tipos de acertos no leilão. Com a virada de jogo para o leilão online, as pessoas se dispersaram. Então, não tem mais como você entrar em contato com o Carlão e em contato comigo. Então, a disputa lá começou a acontecer naturalmente. Então, o leilão ele se tornou muito mais transparente, muito mais eficiente. Sim, entendi. Porque agora você não tem como controlar. Não tem mais como controlar. E outra coisa, hoje, por exemplo, a gente vai vender um produto, o cara está nos Estados Unidos, o cara está no Japão, o cara está em qualquer lugar do mundo. Hoje tem cliente nosso. E hoje, pela palma da mão, no celular, o cara faz a compra. Perfeito, perfeito. Então está muito simples comprar através do site de leilão. Muito bom. Sato, dentro dessa questão, né, do que virou mito ou daquilo que está no inconsciente das pessoas, quando a gente fala em leilão, principalmente quando você citou agora a Caixa Econômica Federal, o que vem na nossa cabeça é alguém que comprou um imóvel, não conseguiu pagar e teve que devolver. Ou carro, a mesma coisa, né? Só que você citou outros tipos de produto, ou de repente até mesmo os imóveis. Qual que é a origem desses produtos que são leiloados? É só nessa situação? Já alguém comprou, não conseguiu pagar, tem essa questão da alienação fiduciária? Como é que funciona a origem dos produtos? São alienações, na maioria das vezes, judiciais. Por exemplo, nós fizemos um negócio e eu estou devendo para você. Eu estou devendo para você. Você vai e me executa. Você vai e me executa. Esse microfone é meu. Aí eu não tenho dinheiro para pagar. Esse microfone é penhorado. Esse microfone ele vai a leilão. Ele é vendido no leilão. O valor que é arrecadado vai ser para pagar o seu débito. Entendeu? Entendi. Então é mais ou menos assim que funciona. Então tem esse tipo de leilão.
Tem os leilões por alienação de iniciativa particular. O que é o leilão por iniciativa particular? Por exemplo, eu tenho 10 imóveis e eu quero fazer a venda desses 10 imóveis através do leilão oficial, eu posso fazer a venda dos meus 10 imóveis através do leilão oficial. Então, se trata de uma alienação por iniciativa particular. Isso daí também alguns grandes bancos também fazem alienação por iniciativa particular, como a Caixa, Banco Santander, Banco Pan, Banco do Brasil, vários bancos fazem o leilão por alienação de iniciativa particular. Nesse tipo de caso também tem esse nível de desconto alto? Nesse tipo de leilão também tem esse nível de desconto alto. Por quê? Às vezes o imóvel está há muitos anos na carteira do banco e o banco não interessa para ele ficar fazendo a gestão de imobiliário. O banco empresta então ele precisa vender o imóvel o mais rápido possível, aí ele acaba vendendo por um valor mais baixo, ele pega o dinheiro dele de volta e passa o imóvel para frente. Mas isso serve para uma pessoa física também, ou não? Serve para uma pessoa física também. Então, alguém que está com dinheiro parado ali, um capital imobilizado, sem uma liquidez rápida, pode usar isso como artifício para tentar fazer uma liquidez mais rápida. E utilizar do leilão para a venda do bem. É interessante a ideia disso daí. É um negócio, né? É um negócio, é um business, baita né? mercado, É um negócio, é um mercado mesmo, né? Isso que eu estou entendendo aqui, que é um Sim. mercado. O cara não. O cara senta no computador, vai ver lá Tato Leilões ou outra empresa de leilão, ficar vendo, isso aqui é interessante para mim, a caixa tá entrando no leilão de alguns bens, eu vou comprar, compro, e aí ainda tem um lance, o cara só dá 25%, cara. O cara não precisa ter todo o montante na mão. Sim. Hoje, para você ter ideia, é possível começar no mercado de leilões com R$ 500, por exemplo. Lá na Sato Leilões, nós fazemos leilões da Magazine Luiza, da Amazon, da Americanas. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. A gente faz leilão semanal lá de cadeiras gamers. Sabe a cadeira gamer? Lógico. Sim. Cadeira gamer na loja aí custa em torno de R$ 2.000, R$ 2.500. No leilão, nós vendemos por R$ 700, R$ 600. Tem meninos hoje de 18 anos que estão indo no leilão, ele compra a cadeira por R$ 600, R$ 700, vende no Mercado Livre por R$ 1.500, R$ 2.000. No outro leilão, ele está lá, ele já está comprando 2 cadeiras. Você acredita nisso? Brasileiro é empreendedor mesmo. Brasileiro né? é empreendedor. É empreendedor, cara. É empreendedor. Então tem acontecido isso com muita frequência nos nossos leilões. E eu gosto de eu particularmente conversar com essas pessoas para ver o que o cara está fazendo, o que ele está para entender, para né? entender o jogo do cara. E é super interessante. E eu estou vendo agora uma leva de meninos novos partindo agora para o leilão e fazendo esse tipo de negócio. Aí o menino começa a comprar e vender uma cadeira, aí ele começa a comprar e vender um computador, aí ele começa a comprar e vender um celular, aí daqui a pouco ele já está comprando um carrinho baratinho, aí daqui a pouco ele compra outro carrinho, aí ele vai para o quinto, sexto carrinho, daqui a pouco ele já está comprando um imóvel. Muito bom, legal, muito cara, bom. muito legal. E aquelas questões que às vezes a gente vê também em reportagens, né, de grandes apreensões de contrabando, e às vezes a gente vê a chamada lá que vai para leilões, mesma coisa, é o mesmo conceito, né? É o mesmo Só que aí, conceito. evidentemente, você vai comprar um negócio que está 100% legalizado aqui no território nacional. Isso mesmo, né? e aí vai comprar pelo site da Receita Federal, aí é um leilão separado. É a parte, não é como, por exemplo, não é um o tipo de leiloeiro empresa que faz. Ah, não entendi. é o leiloeiro que faz. Aí a pessoa tem que se cadastrar no site da Receita Federal, se habilita, pessoa física ou jurídica, e aí dá o lance no site da Receita Federal, diretamente no site da Receita. Entendi. Muito legal. E só para Não, agora, por fiquei favor. bem curioso. Sabe, toda essa estrutura tua, hoje tem quantos funcionários? Hoje nós estamos com mais de 70 funcionários. Mais de 70 funcionários, né? Diretos, né? Diretos. E indiretos, tem noção? Indireto passa de 120 pessoas. 120 pessoas. A sede é em São Caetano do Sul? A sede é em São Caetano do Sul e nós temos pátio de remoção de veículos em todas as capitais do Brasil. Perfeito. Então, agora vamos para o outro lado, tá? Vamos lá do gestor Sato. Como é que é essa tua experiência de gestão? Você tem ali a empresa com 70 pessoas trabalhando diretamente, mais 100 pessoas trabalhando indiretamente, pátios no Brasil inteiro. Como é que é a gestão disso? Como é que você faz a gestão de todo esse ecossistema de leilão? Dentro da Sato Leilões, nós temos uma cultura organizacional em que a gente subdivide por regiões e por tarefas de serviço. E hoje a nossa equipe também, Carlão, depois da pandemia, a nossa equipe hoje migrou para trabalho remoto. Então,
80% da minha equipe hoje trabalha em home office, 20% só no escritório. Então, depois da pandemia, deu uma mudança nessa questão também. E você prefere o quê? Home office ou presencial? Eu prefiro presencial. Né? Cara, é É unânime. impressionante, né? É unânime. Todo empreendedor, todo empresário que a gente pergunta, é unânime. Prefere presencial. Por quê? Quais são os prós e contras, na sua opinião? Bom, o presencial eu acho que a relação, o contato mais direto com a pessoa acaba facilitando a dinâmica do trabalho. Quando a pessoa não está no escritório, aí você tem que ligar, você tem que mandar uma mensagem. Então, eu ainda sou meio analógico para isso. Eu prefiro o contato direto. Eu também acho que Também acho. funciona melhor. Ou até um modelo híbrido, né? Sim, sim. Eu acho que... Mas essa meninada nova aí que está vindo para trabalhar, o cara vai fazer a entrevista de trabalho. A primeira coisa que ele pergunta: vai ter home office? Vai ter período para ficar em casa, tal? Se não tiver, o cara não vem trabalhar. Não, é que me veio uma situação, né? Que você falou da meninada nova. E você que é jovem, presta atenção nessa pergunta e presta atenção na resposta aqui do Sato. Olha só. Grande parte daquilo que você é enquanto profissional vem da relação pessoal construída junto com seu pai e na rua com aqueles comerciantes. Isso aí. Por mais que quando você fez a migração, deu aquela questão que você falou, não, tive que ter coragem, você sabia, no fundo, que você tinha bagagem técnica ali para conseguir fazer a coisa acontecer, porque afinal de contas, quem domina a arte de vendas consegue se articular nessas coisas. Sim. Quão prejudicial é para essa juventude não ter esse tipo de relação próxima? Porque as grandes lições que você teve com seu pai, assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu seria capaz de garantir que não foi só na frente do cliente, foi no caminho de ir, voltando, abre o olho, olha para aquilo ali, percebe aquilo lá, percebe o tom de voz, percebe o todo, que isso você não consegue ter hipótese alguma no trabalho remoto. É verdade. Quão prejudicial é para quem pensa no trabalho remoto, tá? A Sim. gente sabe, gente, dessa questão toda que vocês vão falar ali, de tempo que vai perder no trânsito, a gente sabe de tudo isso, tá? Eu quero que vocês olhem por um outro ângulo. Sato, por favor, fala Você sobre tocou num isso. assunto interessante. Às vezes, numa conversa de ida ou de volta, eu pegava um insight com meu pai que eu ia usar no meu negócio. Então, essa falta de relacionamento pessoal, ela acaba prejudicando o desenvolvimento do negócio como um todo. Eu enxergo dessa maneira. E do profissional também, né? E do profissional O também. profissional vai ser menos, vai ter uma preparação, eu vou usar a palavra pior, tá? Pior do que gerações passadas, justamente por falta desse contato humano, né? Sim, Você vê assim também? eu vejo, enxergo exatamente dessa maneira. Até em relação emocional, Sim. cara. Você vê hoje como as pessoas estão fragilizadas emocionalmente. É não que no passado não tivéssemos problemas emocionais, Claro. relação emocional, mas a juventude de hoje ela é muito mais frágil, né, do que antigamente, né? Você pode vir em qualquer meio. No meio, tá, eu vou aqui na luta das artes marciais, né? Que teoricamente as pessoas são bem preparadas emocionalmente, né? Porque a luta, pô, todo esporte prepara emocionalmente, mas a luta em específico, porque é um combate homem a homem, né? É um combate, você tem que superar o outro. Então você aprende algumas coisas muito rápido, a ferro e fogo. Ou você aprende ou você é engolido. A verdade no e cru é essa. Até no meio das artes marciais, onde a gente está o tempo todo se preparando para o combate, para a luta, eu vejo que há uma fragilidade nos atletas atuais. Não estou falando tecnicamente, eles evoluíram muito tecnicamente, mas emocionalmente eles são muito mais frágeis do que no passado. Não é isso, é uma questão que você observa como eles lidam com dificuldades e lidam com sucesso. É uma coisa que você percebe, né? Porque muitas vezes a gente pensa nessa ato, no lance da perda, da derrota. Ah, porque a derrota ensina. Sim, quem quer aprender. É porque quem não quer aprender não ensina. Quando o ego é muito inflado, Sim. a derrota não ensina. Ela camufla, porque ele terceiriza o culpado. E a vitória, ela maqueia a vitória, muitas vezes, os problemas. Então, hoje eu vejo, né, que a juventude, de uma forma geral, e aí eu olho para o universo das lutas, que essa fragilidade emocional é muito mais forte agora. E você deve ver isso no teu mercado. Né? Sim, a gente vive no mercado exatamente isso daí. Eu percebo que a minha relação com os funcionários mais velhos ela é de um jeito e a minha relação com os funcionários mais novos é de outro. Eu percebo que com os mais velhos eu consigo ligar e conversar. Com os mais novos,
Se eu não mandar uma mensagem antes para ele, eu não consigo falar com ele. Ele nem me atende. Que É muito louco. interessante isso, né? Que É louco. muito louco. Então, se eu quiser falar com ele, eu falo, posso te ligar agora? Posso falar com você agora? Alguma coisa assim. Mensagem antes, ele nem me atende. E pode estar vendo a ligação, E né? pode estar vendo a ligação. É Impressionante, complicado. né? Complicado, né, cara? Impressionante. Complicado esse relacionamento. E a gente tem que conviver de uma forma saudável, Sim, em Evidente. nível corporativo, social, sim. né? Mas é meio complicado. Isso, tivemos jovens nos assistindo aqui, né? A geração Z, né? Não é, a gente não está jogando pedra em vocês de forma alguma. Apenas a gente tem que ter uma harmonia nos relacionamentos. A sociedade não é feita só da geração Z. Então a gente Claro. precisa ter uma harmonia de relacionamento para que todos possam crescer. Claro. Isso influencia até na casa, né? Na família, relação pai-filho, né? Às vezes não há diálogo. A pessoa fica. Sim. Quantas vezes você deve ter visto? Vai no restaurante, todo mundo no celular, pai, mãe, filho, todo mundo. Ninguém conversa, ninguém mais troca uma ideia, olha no olho, fala, ri, conta uma piada, mesmo que seja sem graça. Sim. Não acontece isso, cara. Eu acho que isso é muito ruim, né? Sim. Para a evolução humana, né? Sim. As relações elas mudaram muito. Hoje você tem que tomar cuidado com uma palavra que você fala, da maneira que você se expressa, o tom de voz que você usa. Imagina o delegado lá hoje em dia. Imagina. Olha, meu filho, imagina, tem que florear tudo. Tem que florear. Eu tenho certeza que eu brinquei aquela hora do motivacional, né? Mas eu tenho certeza que foi uma coisa que te forjou ali também, a atenção a olhar as coisas, né? Sim. Mas eu queria puxar um gancho de um outro negócio que você falou ali, que me chamou a atenção e ver se minha visão está correta. Você mencionou que você faz hoje leilões de varejistas, como Magazine Luiza, dentre outros, né? E pode ser que tenha algum pequeno varejista que está nos assistindo aqui. Evidentemente, varejista de produto físico ali, efetivamente, né? Eu sei que eu fui redundante aqui. Eu tive a oportunidade no ano de 2013 de entrar no centro de distribuição de um varejista enorme na época, não quero falar aqui o nome porque ele faliu, e como eu vou tecer uma crítica meio chato, mas assim, eu vi muitos produtos no estoque dele sem giro, que não dava mais para vender naquele momento. Por exemplo, um varejista que está com um produto parado no estoque dele há muito tempo, não consegue girar, mesmo já fez promoções e tudo mais. Ele consegue empacotar isso e, por exemplo, levar para um leiloeiro para tentar leiloar aquele lote que ele tem? Consegue, é exatamente isso que nós fazemos. A gente faz leilão do estoque obsoleto dessas empresas e também fazemos o leilão hoje muito da logística reversa. Você sabe como funciona a logística reversa? Eu sei, porque eu já trabalhei nesse mercado, mas explica para o nosso... Eu não sei. Então explica você, Fernando. Logística reversa basicamente é quando você vai fazer a devolução de algum produto, de algum item. Por exemplo, vamos pensar aqui na situação de cartuchos de impressora, né? Tá muito na moda da questão ambiental. Você faz a logística reversa, que é o quê? Você vai levar para uma Calunga da vida, para um varejista, aquele cartucho, e aí ele vai fazer a logística reversa para a fábrica, né? Ou para quem quer que seja ali. Ou seja, é uma logística do usuário final para o início da ponta. Isso. E hoje nós fazemos muito leilão da logística reversa e fazemos leilão também, por exemplo, do Mercado Livre. O Mercado Livre, ele vendeu um produto para você, o produto chegou na tua casa, você não gostou, você abriu o produto, só que esse produto, por ele ter sido aberto, violado, ele não pode ser vendido como novo de novo. Aí ele volta para a central do Mercado Livre e aí o Mercado Livre manda para o leiloeiro fazer a venda desse produto através de leilão. Então nós fazemos esse tipo de leilão também. Ou seja, para quem tem e-commerce aqui também vale, não só para o varejista. Para quem tem e-commerce é extremamente interessante. Sim. Hoje, se entrar no site da Sato Leilões e no site da Isa Leilões, a Isa Leilões é o site da minha irmã, que é leiloeira, também é parceira da Sato, é uma empresa parceira da Sato. Você vai ver que tem muitos produtos desses aí que eu estou falando para vocês. Tem bebidas, tem eletrônicos, tem celulares, tem notebook, tem o que a pessoa imaginar tem lá para vender. A bebida o cara abriu, tomou um golinho e não gostou? Não, nesse caso não. É fechada. É dentro daquela regra, daquela lei dos 7 dias de desistência. Isso mesmo.
Interessante, eu não sabia que tinha esse destino. Porque a logística reversa que eu conheço é muito nessa questão, principalmente na questão de sustentabilidade. Isso. Tem a da sustentabilidade, mas tem essa outra também. Sim, muito interessante. Isso no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos você pode devolver É o refurbished. você devolve na hora, né? Até 30 dias nos Estados Unidos, se eu não me engano. Se eu não me engano. Só que nos Estados Unidos também não é vendido como novo. Ele entra como. Às vezes você vai numa Mas está na Best própria Buy, loja, por exemplo. mas eles não fazem leilão. Eles voltam para a loja. Eles voltam para a loja. É. Mas não sei se tem leilão nos Estados Unidos, porque eu acho que tem leilão nos Estados Ué, não, Unidos. leilão né? tem. Leilão tem. Porque eles colocam lá como RF, né? Na loja, isso, lá o refurbished. Isso. Aí você pode E eles comprar fazem barato. esse tipo de venda, sim. Que o brasileiro adora. Adora. Sato, fala uma coisa, cara. Você falou que logo no início do nosso bate-papo aqui, no Faixa Preta Talks, você falou sobre você vende tudo, né? De lustres, móveis, carros, imóveis. Cara, você vende mercado de luxo também. Você falou lanchas, aviões, né? Aeronaves. Cara, como é que é esse mercado de leilão, cara? Curioso agora. É um mercado extremamente aquecido. Para você ter uma ideia, no mês passado nós fizemos um leilão de uma aeronave que ela sofreu a enchente lá do Rio Grande do Sul. Ela foi submersa. Era um jato 2023, era um jato novo. Valor de avaliação dele de 100 milhões de reais. Ele foi vendido no leilão por 10 milhões e 500 mil reais. Caramba! Por 10% do valor. Para arrumar esse jato, a pessoa vende para o dono de um banco do Rio de Janeiro. Esse jato vai custar em torno de 20 milhões de reais. Então, com 30 milhões de reais, o cara vai estar voando em um jato de 100 milhões de reais. Olha a vantagem do cara. Comprar em leilão. Incrível, cara. Muito interessante. Embarcações, nós temos caso de vender embarcações de 3, 4 milhões de reais por 700, 800 mil reais. Então é muito mais barato. Muito mais barato. Muito mais barato. Obviamente que tem alguma coisa para fazer. Sim, lógico. Tem alguma coisa para fazer. Mas é muito mais barato. Mas o preço do produto novo e ele no leilão a distância é tão grande que vale a pena o cara, mesmo que tem que fazer reforma, tudo isso, super vale a pena. Muito. Ou às vezes o cara só vende intermediário, o cara compra e vende para outro, que é o outro, cara vai... Tem muita gente fazendo isso, o cara acaba se tornando intermediário. No meio dos leilões tem muito intermediário. Que nem nos eletrônicos, a maioria dos compradores são intermediários. Sim. São intermediários. São lojas, né? São lojas que compram e já revendem. Revendem na hora. E ali o leilão vai funcionando por lances mesmo. Alguém dá um lance, o outro vai dar um outro lance. Isso. O maior lance leva o maior produto. lance arremata. E aí tem uma janela de tempo que fica aberta? Como é que funciona? De 3 em 3 minutos. Cada lance abre 3 minutos. E fecha também aleatório. E fecha aleatório. Com 3 minutos não teve lance, ele fecha. Como se fosse mas se tiver lance, ele renova ele mais abre 3. mais 3. E se ficar tendo lance, vai ad eterno. Se ficar tendo lance, vai ad eterno. Ele não fecha do nada, por exemplo, em algum lance ali. Não. Ele só vai fechar contando os 3 minutos. Contando os 3 minutos. Isso. Muito interessante. Agora com o leilão digital, só acabou um negócio que é muito legal do leilão. Que a gente vê filme, a gente curte muito, que é o martelinho. Pá, o martelinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não tem, cara. Não tem. Agora acabou, Carlão. Só em algumas transmissões de leilão de carro eu faço ainda os leilões. Ainda tem o martelinho lá batendo, mas na maioria dos leilões agora ficou que nem um bingo. Você abre a tela do computador e fica só assistindo. Entendi. Mas você já deu muita martelada. Já dei muita martelada. Já fiz leilão, por exemplo, que eu me lembro, um dos leilões mais longos que eu fiz foi um leilão de 1.200 carros em um único dia. Isso. O leilão começou às 8 horas da manhã e foi acabar às 9 horas da noite. O leilão mais longo que eu fiz. Eu saí de lá sem voz. E isso tem algum tipo de recorde, Guinness Book? O Guinness Book tem tudo. Tem isso, alguma coisa? Tem. No meu caso, eu não chamei o Guinness para fazer, mas a gente teria batido o recorde de maior número de carros em menos tempo. A gente teria batido o recorde. Cara, porque é muito mas moralmente você está no Guinness Book. Moralmente, sim. Moralmente você está lá. Tá lá, né? E um detalhe interessante que você falou, né? Juntando as duas coisas ali, você falou que o leilão é extremamente seguro. E aí você acabou de falar de um jato que ficou submerso lá. Pode ser que alguém pense, mas tá vendo? Tá vendendo barato porque foi um jato submerso. Mas é óbvio que o descritivo estava relatando absolutamente
tudo Sim, que aconteceu com aquele a produto, ficha né? técnica dele constava tudo que precisava ser trocado da aeronave. Ah, já tinha já Já tinha inclusive o que tudo. precisava. Aeronáutico. Ah, o laudo pericial. O laudo Aí o pericial. cara sabia, aí o cara quando viu, opa, peraí, isso aqui, aí ele obviamente está Uhum. interessado na aeronave, conhece a aeronave, porque geralmente quem compra a aeronave entende de aeronave. Correto, isso Sim. aí. Aí o cara viu, opa, isso aqui vale, eu consigo considerar por mais 15 milhões, eu resolvo essa situação. Aí o cara, opa, vale muito a pena. Sim, isso aí. E só para a gente fechar aqui, por exemplo, carro. Carro também, né? Sai tudo do laudo do carro. Sim. Né? Então, o cara, por exemplo, o cara quer comprar um carro. Então, se o cara souber trabalhar o leilão, mas é melhor. Aí é uma dúvida minha, por exemplo, quero comprar um carro. Aí o cara é melhor o cara ficar olhando o leilão do que às vezes o cara entrar numa concessionária. Se o cara não tem interesse em um carro zero, um carro usado, por exemplo. O cara, opa, peraí, eu quero comprar um carro bacana, mas na concessionária o cara bota o valor dele, bota isso, bota aquilo, isso. e obviamente infla o valor do carro. Né? Tem a tabela da FIP, tudo isso e tal. Isso. Mas o cara que vai no leilão e quer comprar um carro para uso próprio, é possível? É possível, ele vai comprar o carro com 30%, 40% de desconto e vai estar descrito o que o carro tem ou não. Se o carro tem problema no câmbio, se o carro tem problema no motor, se o carro está funcionando, tudo isso vai estar descrito. Então tem a descrição do carro. Tá? Você não está comprando gato por lebre, você está comprando gato por gato. Você que é um cara que tem conhecimento também dessa questão de venda de carros, além do leilão. Uma outra situação que eu não sei se é mito ou não, né? Muito se fala que quando se compra o carro de leilão, o carro desvaloriza muito, porque vem lá no documento do carro, né, escrito leilão, e aí não dá para saber se é um leilão de carro que foi recuperado, de carro que foi batido e tudo mais. Não, Fernando. Como é que Hoje funciona dá isso para daí? saber. Hoje dá para saber. Hoje dá para saber. Hoje tem os laudos, o laudo de perícia veicular. Então, no laudo vai constar se o carro foi de leilão, se o carro foi batido, pequena, média e grande monta, se o carro foi recuperado de financiamento, se o carro foi recuperado de furto. Então, vai estar totalmente descrito a situação real do carro no laudo. Perfeito. E a passagem de leilão não vai ficar marcada no documento do carro. Ela vai ficar no laudo de transferência do carro. Entendi. Então, no laudo de transferência é onde vai constar que o carro é de leilão ou não. Ou seja, até mesmo de veículos, que era um grande mito que se tinha, acho que você deve ter ouvido isso muito mais do que eu, né? Essa questão, né? Porque sempre ouvi isso, né? O amigo comprou um carro de leilão, ixi, esse carro desvalorizou todo. Ixi, esse carro agora você não vai conseguir vender porque é de leilão, ninguém vai saber. O carro pode estar batido, O que acontece? Você vai comprar o carro no leilão com 40% a menos, você vai usar ele, você vende ele com 40% a menos. É relativo, é que às vezes o cara quer ganhar em tudo. Aí também é impossível, né? Aí fica complicado. Mas você comprou mais barato, vende mais barato. Sim. E usou, né? Ainda. E usou. Sim. E ainda usou bem. Muito interessante. O mercado de leilão evoluiu muito, né? Não, super interessante. Estou interessado depois de conversar com o Sato aqui. Uma consultoria aqui. Gente, a gente tem aqui um quadro, Sato, que é o Ippon. O Ippon é uma queda perfeita no judô. Né? A projeção perfeita que o cara cai ali de costas no solo. É chamado Ippon. E a gente usa aqui o Ippon, a resposta perfeita, que é a resposta do nosso entrevistado e é perfeita para você. Então é um bate-bola. A gente fala uma frase ou faz uma pergunta e você, de bate-pronto ali, entre queda e derruba. Não tem muito o que pensar. Tem que. O cara chegou na tua frente, entrou em queda e derrubou ele. Tá? Ou nocauteou, tem que ser que nem o Poitin. Vai logo e nocauteia. Não deixa para depois. Então a gente vai começar aqui com você um bate-bola, que é o Ippon, a resposta perfeita. Tá, joia. Tá bom? Lá. Se prepara? Bora lá, Fernando? Vamos lá. Leilão presencial ou digital? Presencial. Comprar ou vender? Comprar. O lance mais ousado que você já deu? Em um imóvel. Imóvel? Em um imóvel. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Não. Melhor leilão da sua vida? Rapaz, essa pergunta é difícil, hein? Melhor leilão, eu vou falar que o mais legal foi esse da aeronave aí. Foi um leilão interessante. Boa. Razão ou emoção? Razão. Vender ou gerir equipe? Essa pergunta... Essa pergunta é difícil. Eu vou em vender. Vender. O coração bateu agora. Bate mais forte. Família. Família é tudo, base de tudo.
Sato, leilão em uma única palavra. Paixão. Foco ou constância? Foco. Boa. Por quê? Porque sem foco eu acho que não conseguiria ter a constância. Muito bom. Boa, Muito bom. boa. Sato, para encerrar, depois de tudo que você construiu, de tudo que você tem construído, né, de toda a tua trajetória de vida, suas experiências, eu queria que você olhasse ali para a câmera, para essa galera que está nos assistindo e deixasse uma lição, deixasse algo que foi impactante na tua vida, que pode transformar a vida de alguém. Porque uma coisa que eu aprendi, né, e tenho aprendido nessa minha vida, o nosso pouco é muito para alguém. Sim. Então é importante a gente compartilhar. Bom, Carlão, para quem está nos assistindo aí, eu acho que o segredo do sucesso é o que nós já falamos aqui anteriormente um pouquinho. É a perseverança. É você ser perseverante, é você seguir em frente. Às vezes você vai sentir alguma dificuldade, vai estar meio para baixo, mas erga a cabeça, ora, conversa com Deus e segue em frente que vai dar tudo certo. Muito bom. Sato, a gente tem um quadro aqui que a gente quer, dentre outras coisas, incentivar a leitura no Brasil, que muitas vezes é tão negligenciada. E cada um dos nossos convidados dessa primeira temporada, a gente pede para que ele traga um livro que foi muito especial, que marcou a sua trajetória, que tem ali uma grande lição desse próprio convidado. E ao final dessa primeira temporada, nós vamos juntar ali os 12 livros de 12 faixas pretas que sentaram nessa cadeira aí que você está. E aí a gente vai fazer alguma ação aqui com um dos nossos convidados, né? Um dos nossos assinantes do canal. E essa pessoa vai ganhar essa biblioteca de 12 livros de 12 faixas pretas. Qual livro você trouxe? Eu trouxe esse livro aqui, Salmos, o Espelho da Alma. Muito bom. E o porquê esse livro é um livro tão importante para você? Carlão, esse livro é um livro importante porque ele traz a releitura do livro de Salmos de uma maneira mais atualizada. E, para mim, o livro de Salmos é um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada. É um livro que foi escrito pelo rei Davi e em quase sua totalidade, e em que demonstra períodos de angústia, de alegria, de tristeza, de vitórias, de derrotas. Então, é um livro muito interessante. Bacana. Então você vai autografar ele bom. e dar um insight, escrever ali algo, uma mensagem para quem for receber. Olha, bota aí Salmos, o espelho. O Espelho da Alma. Espelho da alma. Ó, você que vai ganhar, né? Vai ganhar esses 12 livros no final da nossa temporada. Tá um livro importante do aspecto espiritual, religioso, para fortalecer sua alma. Muito bom, Sato. Isso aí. Muito bom. Sato, foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi um grande aprendizado, conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória, sobre uma trajetória de luta, de perseverança, persistência, de aprendizado, e conhecer um pouco mais, né, no mercado de leilão. Acho que muita gente não conhece o mercado de leilão. Você abriu a mente, com certeza, de muita gente, né? Abriu a caixinha aí de muita gente em relação ao mercado que você pode investir, você pode usá-lo como uma forma de alavancagem. Então, Correto. muito obrigado aí pelos ensinamentos, cara. Sim. Obrigado a vocês. Carlão, muito obrigado. É uma honra, um prazer muito grande sempre estar junto de você. Você sabe que eu sou teu fã aí desde os velhos tempos. Para mim, o Carlão foi um dos maiores lutadores da história do MMA mundial. Obrigado. Esse cara aqui é espetacular. Fernando também, um grande empreendedor, um sucesso de gente aí. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos sempre aí com vocês. Obrigado, foi um prazer enorme. Valeu. Antes da gente finalizar, deixa teus contatos, como as pessoas podem te achar nas redes sociais, como elas podem te seguir, como elas podem entrar nos leilões. Vamos lá. Para entrar nos leilões é no site www.satoleilões.com.br. O Instagram é @satoleilões e o meu Instagram é @satoleiloeiro. É só seguir que você vai estar a par de todos os leilões aí que vão estar acontecendo. O nosso diretor vai colocar tudo certinho aqui, os arrobas. Agradecer à Unifest pelo apoio, ao Instituto de Psicologia Tomista também pelo apoio, nossos patrocinadores. Qualquer informação adicional sobre a Unifest e o Instituto de Psicologia Tomista, você entra aqui no QR Code que está aí na tela, só entrar e entender melhor, né, o trabalho dessas duas grandes empresas que nos apoiam. E te encontro no próximo episódio aqui do Faixa Preta Talks. Você é muito importante e aqui
você vai aprender, vai conhecer o caminho da excelência. Vem com a gente para o próximo nível. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar. Triple C. Até o próximo episódio, pessoal. Tamo junto.